Está no ar Gestão Pública em Debate, um programa do Curso Superior Tecnológico de Gestão Pública da FATEC Internacional, uma instituição do Grupo Educacional Uninter em convênio com o Instituto Wilson Pickler. Este programa ele complementa a formação dos nossos alunos de gestão pública nas modalidades presencial e à distância. E ele também é transmitido pela CWB TV, TV Comunitária de Curitiba, canal 5 da NET e 72 da TVA. E ele também pode ser acessado através dos canais da rede CEBED, a rede da educação, por todas as pessoas que possuam parabólica digital. Hoje nós vamos debater o Brasil da era Vargas aos dias de hoje. E para isso nós convidamos o ex-deputado federal, Léo de Almeida Neves, que está presente aqui conosco. Léo de Almeida Neves, ele nasceu em 22 de março de 1932, é economista, advogado, ele exerceu o jornalismo por muitos anos aqui no estado do Paraná, é autor de vários livros, entre os quais A Retomada do Desenvolvimento, Destino do Brasil, Potência Mundial, A Era Vargas Continua, Vivências de Fatos Históricos, Segredos da Ditadura de 1964, Privatizações de FHC, A Era Vargas Continua. O Dr. Léo de Almeida Neves também é procurador aposentado federal. Ele, desde a década de 70, ele trabalha na Companhia Cacique de Café Solúvel, tendo sido, inclusive, presidente desta empresa. Como servidor público, ele exerceu o cargo de diretor da Carteira de Crédito Agrícola e Industrial, o CREAI, do Banco do Brasil, no governo João Goulart. Ele foi presidente do Banestado, o Banco do Estado do Paraná, no governo de José Richa. Ele foi também delegado regional no Paraná, do Instituto Nacional de Previdência Social, o INSS, diretor de produção do Instituto Brasileiro do Café, o IBC, e presidente do Conselho de Administração da Companhia Paranaense de Energia, a Copel. O Dr. Léo de Almeida Neves, como eu disse, ele foi deputado federal, foi deputado estadual, foi suplente de senador e foi um dos militantes históricos do antigo Partido Trabalhista Brasileiro, o PTB, aqui no estado do Paraná, também do MDB, foi deputado do MDB, o mais votado na época aqui no nosso estado, e também pelo PMDB. E atualmente ele está retomando as suas atividades políticas através do PDT. Ele é membro da Academia Paranaense de Letras. Eu trouxe aqui alguns livros de autoria do Dr. Léo de Almeida Neves. Este livro, Privatizações de FHC, A Era Vargas Continua. Este livro é prefaciado pelo ex-vereador e ex-deputado Jorge Samek, presidente da Itaipu Binacional, e este livro que é Os Segredos da Ditadura de 64, que tem prefácio do senador Roberto Requião, ex-governador do estado do Paraná. Doutor Léo, eu quero agradecer muito a sua presença em Gestão Pública em Debate, onde nós vamos fazer uma sinopse, uma resenha dos últimos 60, 70 anos da política brasileira. O senhor que viveu esse período, não apenas como espectador, mas também como ator, no seu livro Vivências e Fatos Históricos, o senhor relata a sua cassação, a ficha do DOPS de Getúlio Vargas e de Jânio Quadro como comunistas. Então, rememorando esse período, que foi um período muito triste da história brasileira, que foi o período da ditadura militar, eu gostaria que o senhor nos contasse esses momentos, como é que foi
o senhor, um jovem deputado, o mais votado da história do Paraná até aquela época, de repente, do dia para a noite, depois de uma carreira brilhante como deputado estadual, como líder partidário, ficar sem mandato. Então, gostaria que o senhor nos relatasse um pouco a esse respeito, colocasse as suas impressões históricas desses momentos que o senhor viveu. Em primeiro lugar, quero dizer que é um prazer enorme ser entrevistado pelo professor Jorge Bernardi, meu amigo de longa data, um intelectual, um homem público que sempre se interessou pelos magnos problemas de Curitiba, do Paraná e do Brasil, e que hoje tem esta função fantástica nesse programa de gestão pública, como professor que é, para alunos de Curitiba, do Paraná e do Brasil. E esse período da ditadura foi realmente uma das fases mais negras da história do Paraná, do Brasil. Porque em 1964 havia no Brasil plena democracia. Os sindicatos reivindicavam, as entidades estudantis faziam suas passeatas. Enfim, a democracia era total nesse país. As diversas tendências doutrinárias podiam defender seus pontos de vista e acabou acontecendo o golpe de 64. Eu estive lá no Palácio Laranjeira, junto com o presidente João Goulart, onde falei para toda a nação, numa cadeia de rádio, defendendo a manutenção do governo João Goulart, que acabou caindo, porque ele não quis resistir. E começo fazendo essa afirmação importante e categórica. O Brasil deve muito a João Goulart, porque por 2 vezes ele evitou a luta fratricida, o derramamento de sangue dos brasileiros. A primeira foi na chamada campanha da legalidade, defendida por Leonel Brizola, através da Rádio Guaíba, no Rio Grande do Sul, quando da renúncia do presidente Jânio Quadros, em que os 3 ministros militares vetaram a posse de João Goulart, que estava na República Popular da China, em missão oficial do governo brasileiro. Então, Tancredo Neves, de Almeida Neves, que era deputado federal, articulou o parlamentarismo como uma saída para evitar derramamento de sangue. E o Congresso aprovou o parlamentarismo e Jango, que chegou a Montevidéu, vindo da China, numa longa viagem, ele aceitou o parlamentarismo. Quando em Porto Alegre, quando ele voltou, a primeira cidade foi Porto Alegre, o povo na rua, em grandes manifestações, exigia que Jango e Brizola subissem, repetindo 30 até Brasília para empossá-lo como presidente com todos os poderes. Mas o Jango disse, eu não quero que essa estrada que vai me conduzir a Brasília sofra com o sangue da nossa gente. E não aceitou a luta. Ele se submeteu ao parlamentarismo. Depois, com o plebiscito, ele reconquistou os poderes em janeiro de 1963. Bom, em 64, quando do golpe, o Jango tinha um dispositivo popular e militar forte. Mas, novamente, ele não quis resistir, principalmente quando ele recebeu do Santiago Dantas, que tinha sido seu ministro de Relações Exteriores e da Fazenda, a notícia de que os Estados Unidos interviriam diretamente no golpe militar em favor dos revoltosos. O Afonso Arinos de Melo Franco tinha sido nomeado ministro de Relações Exteriores pelo Magalhães Pinto, que instaurou um governo revolucionário lá em Belo Horizonte, Minas. E os Estados Unidos reconheceriam esse movimento e desembarcariam tropas em Santos e dariam todo o apoio com armas, com petróleo e etc. aos revoltosos. Então, quando o Jango soube disso por intermédio do Santiago Dantas, ele viu que era ruim resistir. Primeiro que era uma luta, uma guerra civil. E segundo, os Estados Unidos interviriam, porque os Estados Unidos não admitiam que algum país na América Latina tivesse governo com tendência esquerdista, ou que eles desconfiassem que poderiam apoiar a União Soviética. E na época havia uma verdadeira, vamos dizer assim, guerra ideológica entre o comunismo e os Estados Unidos da América do Norte. Que era o período uma guerra fria, da digamos, se alongou pelo mundo.
Então, os Estados Unidos intervieram em vários países aqui na América Latina, colaborando para haver ditadura. No Chile, com o Pinochet, aqui no Brasil, com os militares, na Argentina, com os militares, no Uruguai também. Então, o Jango viu que era uma luta, seria uma luta cruenta, uma luta com grande derramamento de sangue, e também não quis resistir. Foi a Brasília, depois foi a Porto Alegre, depois a São Borja, depois para o Uruguai. Nessa época, doutor Léo, o senhor era deputado? Não, nessa época eu era, nessa ocasião do golpe militar, eu era diretor da carteira agrícola e industrial do Banco do Brasil. E eu assisti todos os acontecimentos lá em Brasília, porque eu era da executiva nacional do antigo PTB. Em 1960, com o falecimento, dia 12 de dezembro de 59, do ex-senador Abilon de Souza Naves, que teria sido governador do Paraná, mas ele sofreu um infarte quando era homenageado aqui na Sociedade Morgenal, e ele exercia a vice-presidência, uma das vices do PTB. Então eu fui convocado pela executiva, pelo presidente João Goulart, e assumi já em 1960, em janeiro de 1960, aos 28 anos de idade, uma vice-presidência do PTB nacional. Mais tarde, na convenção de 20 de março de 1964, poucos dias antes do golpe, eu fui eleito secretário-geral nacional da executiva do PTB. Então, em 64, eu não tinha mandato, eu era diretor do Banco do Brasil. Mas, como eu era da executiva nacional, eu tive presença forte em todos esses acontecimentos. Na renúncia do Jânio Quadros, e depois, durante a luta pela posse do João Goulart, daí eu já era deputado estadual, porque eu fui eleito em 58, deputado estadual. Então, em 61, eu era deputado estadual. Aliás, então, na Batalha da Liberdade, eu era deputado estadual. Na deposição do Jango, eu já não era mais nada. Nesse ano de 2011, nós estamos completando 50 anos da legalidade. Eu gostaria, o senhor começou a falar sobre esse momento ali, quais as impressões que o senhor tem desse momento histórico, quando, pela primeira vez, acredito, na América Latina, com esta campanha da legalidade, liderada pelo governador Leonel Brizola, se evitou, ou se abortou um golpe de Estado, um golpe militar? Na verdade, aqui no Brasil, havia um elenco de militares de direita e muito vinculados aos Estados Unidos que queriam implantar um regime militar já em 54, quando Getúlio Vargas suicidou-se. O suicídio de Getúlio Vargas impediu o golpe militar já naquela ocasião, porque Getúlio aprovou a Petrobras em 1953, sancionou, tinha mandado a mensagem da Eletrobras, estava fazendo contenção na remessa de lucros para o exterior, enfim, estava em luta aberta contra o imperialismo americano. E os militares tentaram dar o golpe em 54. A morte de Getúlio Vargas, suicídio, e a carta testamento, que é o documento mais dramático da história brasileira, isso tudo impediu que o golpe se materializasse. Depois eles tentaram novamente dar um golpe, foi quando? Foi ainda no tempo do Café Filho, para impedir a posse do Juscelino Kubitschek. Mas daí o movimento democrático nas Forças Armadas, liderado pelo Marechal Henrique Dufres Teixeira Lott, predominou, e eles impediram que isso acontecesse, que foi o célebre movimento do Lott, que era retorno aos quadros constitucionais vigentes. Impediu, então, o golpe de Carlos Luz e de Café Filho, que era para impedir a posse de Juscelino, que já tinha sido eleito presidente, tendo como vice João Goulart. E a outra tentativa dos militares, que foi vitoriosa, foi na deposição do João Goulart. Mas na posse, na renúncia do Jânio Quadros, os três ministros militares da época, que eram o Silvio Eck da Marinha, o Grumos da Aeronáutica e o general Denis do Exército, lançaram um manifesto proibindo a posse do João Goulart, vetando a posse do João Goulart. E o Brizola instalou a Rádio Guaíba dentro do Palácio Piratini, em Porto Alegre, ergueu a sua voz para o Brasil inteiro e
instituiu a chamada Batalha da Legalidade, que foi um movimento que granjeou apoio em todo o Brasil. E o mais importante é que as forças militares que estavam sediadas no Rio Grande do Sul, no Terceiro Exército, que tem sede em Porto Alegre, acabaram aderindo ao movimento do Brizola. E o comandante lá era o general Machado Lopes, que foi diretor aqui da Rede de Aviação Paraná-Santa Catarina. E o general Machado Lopes foi ao Palácio Piratini, hipotecou solidariedade ao Brizola e todas as guarnições militares do Rio Grande do Sul na época, que tinham como chefes, entre outros, o general Piribe Vilac, o general Romar Osório, e daí ganhou a causa da democracia, ainda que aceitando o parlamentarismo, que era a redução de poderes do João Goulart. Mas foi uma negociação política que o João Goulart aceitou, para não evitar a luta, guerra civil, e que foi muito bom para o Brasil, acho. Aliás, eu gostaria que o senhor abordasse esse pequeno período que o Brasil foi parlamentarista no governo João Goulart. Houveram realizações, foi um período difícil. Como é que o senhor vê essa época? Olha, deixa eu falar mais rapidinho, rapidamente, o seguinte. Na Batalha da Legalidade, eu era deputado estadual. Então, a nossa Assembleia Legislativa aprovou moções em favor da posse do Jango. Eu fui designado para levar isso para Brasília, levei, entreguei lá a quem devia entregar, lá no Congresso, os documentos. E, enfim, houve uma mobilização muito grande aqui em Curitiba e no Paraná. O general Iberê de Matos, que foi diretor da Rede, também Aviação Paraná-Santa Catarina, era prefeito de Curitiba, eleito pelo PTB. E também abriu voluntariado de civismo, uma eventual guerra civil que houvesse para garantir a posse João Goulart. Mas o parlamentarismo, na verdade, o primeiro-ministro foi Tancredo de Almeida Neves, que era um estadista, era um homem de grande visão. Mas aquela crise da renúncia do Jânio Quadros foi muito dramática, né? E trouxe muito desassossego dentro do país. Então, resultou em níveis de inflação, e o Tancredo teve dificuldades para governar, mas governou com certa firmeza. Quem governava, no caso, era o primeiro-ministro, o chefe de Estado. Exatamente. Era o presidente da República. Exatamente, era o primeiro-ministro que governava, porque é parlamentarismo, mas na emenda parlamentarista ficou escrito, que os ministros eram nomeados pelo presidente da República, que no caso era o João Goulart. Então foi um parlamentarismo aqui no Brasil, não com poderes absolutos para o Congresso. Era um parlamentarismo dividido pela força do presidente da República. O presidente da República, que era o João Goulart, teve muita ascendência, por exemplo, na nomeação dos ministros, embora o Congresso que aprovasse, depois de indicado pelo primeiro-ministro parlamentarista, o Jango tinha a força da SIC. Eu fui nomeado diretor da carteira agrícola com 29 anos, fui o diretor mais jovem da história do Banco do Brasil, da CREAI, e fui por pedido do João Goulart ao Tancredo, que era o primeiro-ministro. E o Tancredo aí me indicou ao Banco do Brasil, e que tinha maioria na Assembleia Geral da Acionista, o governo tinha maioria, e eu fui escolhido em Assembleia Geral diretor do Banco do Brasil. Há um fato interessante sobre isso, que foi o seguinte: o jornal Tribuna da Imprensa, do Carlos Lacerda, do Rio de Janeiro, movia uma campanha feroz contra o Getúlio, contra o Jango, contra o Tancredo. Então, quando eu fui nomeado, eu sou Léo de Almeida Neves, o Tancredo é Tancredo de Almeida Neves. A Tribuna da Imprensa publicou uma manchete com 8 colunas, garrafal, dizendo o seguinte: Tancredo nomeia irmão para diretor do Banco do Brasil. Porque a CREAI, na época, era o único instrumento do governo, do sistema financeiro, para financiar a agricultura e a pecuária. Então, era um órgão, na época, muito importante. Hoje, todos os bancos privados também operam no mercado rural. Então, o Lacerda usou tanto assim que o Tancredo sempre me chamava de irmão. Como é, irmão? Tudo bem e tal. E depois eles tiveram que se retratar ou ficou por isso mesmo? Não, ficou por isso mesmo, porque a Tribuna da Imprensa dizia horrores de tudo e de todos e ficava por isso mesmo. Mas a gestão do Tancredo foi uma gestão bem interessante para o país. Mas ele teve que sair e daí o Jango indicou, sim, porque o presidente da República indicava para o Congresso nomear, votar, o primeiro-ministro. Então ele indicou o Santiago Dantas, que era um intelectual fantástico, foi o homem mais inteligente que eu conheci na minha vida.
Ele foi ministro da Fazenda, ministro das Relações Exteriores, e tinha uma cultura, era professor de Direito, professor catedrático, e tinha uma cultura fantástica. Era do PTB de Minas, deputado federal. Então ele foi nomeado e o Congresso cometeu o grave erro de não aceitá-lo, achando que ele era de esquerda. Então o PSD da época, Partido Social Democrático e a União Democrática Nacional, votaram contra o Santiago Dantas. E ele, então, não pôde se eleger para lá. Daí foi indicado para o Chá da Rocha, que ficou pouco tempo, que fez uma gestão muito dura, pediu poderes especiais para combater a elevação de preços e etc. E ele acabou durando só 2 meses. E daí o Auro Moura Andrade foi indicado, mas quis fazer um governo reacionário. E o Jango disse que não sancionaria os ministros que ele escolhesse, desde que esses ministros não tivessem comprometido com as reformas de base que o Jango queria fazer a partir, e principalmente, da reforma agrária. Então o Auro daí também inviabilizou-se como primeiro-ministro. Daí veio o Hermes Lima, que era um homem de esquerda, e do Partido Socialista, e que acabou fazendo um bom trabalho, e foi o último ministro aí do parlamentarismo. Daí teve um plebiscito que acabou sim, retornando... Daí o Congresso Nacional aprovou a realização de um plebiscito, para o povo brasileiro decidir se queria ou não queria o parlamentarismo. Esse plebiscito foi realizado em janeiro de 1963 e teve uma vitória retumbante do presidencialismo. Praticamente ninguém defendeu o parlamentarismo, nenhum partido, porque era tão antipático na opinião pública o tal do parlamentarismo, embora seja um regime muito democrático, já disse que grande parte do mundo, principalmente da Europa, pratica o parlamentarismo, com algumas nuances, né, que tem, o presidente da República tem mais poderes, como é o caso da França, mas o povo brasileiro, pela sua esmagadora maioria, decidiu pela volta do presidencialismo. Nesse seu livro, o Vivências de Fatos Históricos, o senhor também retrata esse episódio que ainda continua nebuloso na história do nosso país, que foi a renúncia de Jânio Quadros. Qual é a impressão que o senhor teve, se o senhor chega a alguma conclusão a esse respeito, ou aquilo que o Jânio Quadros dizia, filo porque quilo, ou forças ocultas me fizeram renunciar? Como é que o senhor vê esse momento, que foi um momento também dramático da história brasileira? Eu acho o seguinte, o Jânio Quadros foi um excelente prefeito de São Paulo, tanto assim que se elegeu governador. Foi muito bom governador, tanto assim que se elegeu presidente da República. Mas ele era um homem muito impulsivo. E ele não formou uma maioria no Congresso Nacional. O líder dele era um homem da UDN, Ademar Balieiro, mas ele não se preocupava muito em agradar deputado, etc. E daí o Lacerda denunciou pela televisão, o Carlos Lacerda, que era governador da Guanabara, do então estado da Guanabara, que depois foi extinto. Que é hoje a cidade do Rio de Janeiro. Hoje é Rio de Janeiro. Naquela época, o estado da Guanabara era a cidade do Rio de Janeiro, e tinha o estado do Rio. Então os dois foram fundidos e acabou a Guanabara. Mas o Lacerda denunciou que o Jânio queria fazer um golpe de Estado, que ele tinha sido convidado pelo Pedroso Horta, que era o ministro da Justiça do Jânio, para apoiar um golpe de Estado. Na verdade, o Jânio, ele praticou internamente uma política conservadora, de apoio aos bancos, ao empresariado, e externamente uma política de esquerda, ou seja, aproximação com Cuba, e ele condecorou Che Guevara, que foi um acontecimento terrível na época, para aceitarem aqui no Brasil, o pessoal reacionário, e ele condecorando com a maior ordem de Cruzeiro do Sul, o Che Guevara. Então o Jânio Quadros provocou, com essa política de esquerda, as forças reacionárias, e, na verdade, a renúncia dele, na minha opinião, não era para valer. Ele queria que o Congresso não aprovasse a renúncia dele, fosse discutir a renúncia, e o povo ficasse a favor dele, e ele acabava voltando com plenos poderes, como tinha acontecido com Nasser, por exemplo, lá no Egito, que renunciou e acabou voltando. Então, na verdade, o Jânio quis dar um golpe, via essa renúncia, mas que fracassou, porque na hora que chegou, isso eu estava no Congresso, na hora que chegou a renúncia, o Auro Moura Andrade disse, olha, isso aqui é um voto, uma manifestação de caráter pessoal, não tem que ser discutida. O presidente Jânio está fora do poder e eu convido o Ranieri Mazzilli, que era o presidente da Câmara, para tomar posse.
E às 5 horas da tarde, o Ranieri tomou posse. Então, nós estamos entrevistando em Gestão Pública em Debate o ex-deputado, Dr. Léo de Almeida Neves. Nós vamos fazer um breve intervalo e retornamos a seguir. Quer chegar no topo da carreira? Faça pós à distância Uninter, a maior pós-graduação à distância do Brasil. Áreas educacional, empresarial, direito e saúde. Pós à distância Uninter. Ligue 0800 704 1234 e garanta sua vaga. Hoje em dia, a variável ambiental e as ações sustentáveis são itens fundamentais no planejamento das organizações. O Grupo Uninter oferece o curso de extensão universitária Gestão Ambiental. Aulas uma vez por semana e carga horária de 40 horas. Inscrições até 11 de maio. Início em 16 de maio. Curso de extensão universitária Gestão Ambiental. Ligue 0800 702 0500 ou acesse gruponinter.com.br/extensão e garanta sua vaga. A comunicação empresarial é estratégica para a evolução das empresas. Engloba a comunicação organizacional, a corporativa e a institucional. O Grupo Uninter oferece o curso de extensão universitária Comunicação Empresarial. Aulas uma vez por semana e carga horária de 40 horas. Inscrições até 11 de maio. Início em 16 de maio. Curso de extensão universitária Comunicação Empresarial. Ligue 0800 702 0500 ou acesse gruponinter.com.br/extensão e garanta sua vaga. A língua brasileira dos sinais é um diferencial para a inclusão social e o atendimento a pessoas com necessidades especiais. O Grupo Uninter oferece o curso de extensão universitária Noções de Libras Básico 1. Aulas uma vez por semana e carga horária de 40 horas. Inscrições até 11 de maio. Início em 16 de maio. Curso de extensão universitária Noções de Libras Básico 1. Ligue 0800 702 0500 ou acesse gruponinter.com.br/extensão e garanta sua vaga. Retornamos com Gestão Pública em Debate, um programa do Curso Superior Tecnológico de Gestão Pública da FATEC Internacional, uma instituição do Grupo Educacional Uninter em convênio com o Instituto Wilson Pickler. Este programa ele complementa a formação dos nossos alunos de gestão pública nas modalidades presencial e à distância. E ele também é transmitido pela CWB-TV, TV Comunitária de Curitiba, canal 5 da NET, 72 da TVA. Ele pode ser assistido através dos canais da rede CEBED, a rede da educação, por todas as pessoas que possuam parabólica digital. Hoje nós estamos debatendo o Brasil da Era Vargas aos dias de hoje, com o ex-deputado Léo de Almeida Neves. Doutor Léo, gostaria que o senhor nos falasse a respeito da Revolução de 30, o que ela significou para o nosso país e os efeitos deste movimento popular, social, político
se eles chegam até os nossos dias, hoje que o Brasil está se tornando uma das grandes potências mundiais, o que representa para o nosso país a Revolução de 30, que foi conduzida por Getúlio Vargas? Professor Jorge Bernardi, essa sua pergunta realmente é muito interessante, porque a história do Brasil, no meu modo de ver, se divide em duas partes principais, antes de 30 e depois de 30. Como os queridos alunos que nos ouvem sabem, 1929 foi um ano de grande crise internacional nos Estados Unidos. Um craque lá na Bolsa de Valores de Nova York, uma crise que se alastrou praticamente por todo o mundo ocidental, inclusive pelo Brasil. Então, isso ajudou, de certo modo, a vitória da Revolução de 30, que foi contra as velhas oligarquias que imperavam na República Antiga. Então, a Revolução de 30, com Getúlio Vargas, trouxe inovações fantásticas. Por exemplo, no primeiro mês em que ele assumiu a presidência, ele criou, por decreto, o Ministério do Trabalho. E ele praticou várias medidas de apoio aos trabalhadores, aos assalariados em geral, inclusive à mulher trabalhadora, indo até a CLT, a Consolidação das Leis do Trabalho, que foi decretada em 1943, em 1º de maio de 1943. E essa CLT, Consolidação das Leis do Trabalho, ela proporcionou ao Brasil harmonia social, uma convivência harmoniosa entre o capital e o trabalho, e permitiu que o Brasil tivesse esse fantástico desenvolvimento econômico nesse período. Mas, além da CLT e também da Previdência Social, que foi implantada por Getúlio Vargas, há outros fatores interessantes. Até 1930, a mulher no Brasil não tinha direito a voto. Então, foi Getúlio Vargas que concedeu à mulher o direito de voto, que criou a Justiça Eleitoral do Brasil e instituiu o voto secreto. Porque até então o voto era bico de pena. Quer dizer, o eleitor comparecia lá, alguém na mesa anotava o voto dele. Enfim, as eleições eram totalmente fraudulentas. E com essas medidas, muito boas para a democracia, se fortaleceu a democracia e prevaleceu já na eleição de 33 para a Constituição de 34 desse país, que daí elegeu indiretamente Vargas para a presidência. Ele foi ditador até aí, em 34 foi eleito indiretamente, e depois de 37 veio o Estado Novo, que prevaleceu até 1945, quando ele foi deposto em 29 de outubro de 1945. Mas o que é que fez a Revolução de 30? Em primeiro lugar, transformou o Brasil agrário da época para o Brasil industrializado de hoje, com essas leis trabalhistas e com medidas de incentivo à industrialização. Por exemplo, até então, o subsolo pertencia às entidades privadas. Inclusive, as multinacionais tinham comprado muito terra com subsolo, imaginando que tinha reservas de petróleo. Vargas estabeleceu o quê? Uma legislação que tornou o subsolo propriedade do Estado. Então, quem quer explorar minério de ferro, quem quiser explorar petróleo, tem que ser concessão do governo. Passou a ser bem público. Outra coisa importantíssima, Getúlio Vargas assegurou a unidade nacional. O país era muito dividido. As bandeiras estaduais do Rio Grande do Sul, de São Paulo e de Minas Gerais prevaleciam sobre a bandeira nacional. E as forças policiais desses três estados tinham mais poder ofensivo do que o próprio Exército Nacional, porque eles podiam importar diretamente do estrangeiro tanques de guerra e outros armamentos sofisticados. Então, Getúlio Vargas pôs todas as polícias estaduais sob o comando do Exército, das Forças Armadas. E queimou no Panteão da Pátria do Rio de Janeiro as bandeiras estaduais para que só fossem exaltadas fosse exaltada a bandeira nacional. Depois, com a redemocratização, pós-45, evidentemente as bandeiras nacionais, estaduais retornaram. Mas naquela época era importante garantir a hegemonia do país, da nação, sobre os interesses dos estados. Outra coisa, até então, até 30,
os estados podiam contrair empréstimo diretamente no exterior, sem aprovação da União. Então, os estados, inclusive para comprar armas. Então, o estudo do Getúlio acabou. Então, Getúlio, no meu modo de ver, foi o grande responsável pela União Nacional, coisa que Caxias, com a espada, assegurou durante o Império, Duque de Caxias. E o Getúlio Vargas, pós 1930, o país ficou um só, ficou uma só nação. E ele teve, no campo econômico, medidas fantásticas, com a criação, em 1942, da Companhia Vale do Rio Doce. Porque as nossas riquezas ferríferas de Minas estavam nas mãos de uma empresa estrangeira chamada Itabira Iron. E o Getúlio nacionalizou essa Itabira Iron e criou a Companhia Vale do Rio Doce, que garantiu o suprimento de minério para as forças aliadas na Segunda Guerra Mundial. Ele criou também a indústria de base no Brasil através da usina siderúrgica de Volta Redonda, porque soube negociar com o Franklin Delano Roosevelt, que era o presidente dos Estados Unidos, o financiamento e o fornecimento de equipamentos para a construção da usina siderúrgica de Volta Redonda. Porque até então o Brasil não produzia aço. Então, até a enxada do agricultor era feita com material estrangeiro. Tudo era estrangeiro. Daí veio a Volta Redonda, a Siderúrgica Nacional, e outras empresas depois vieram nessa área do aço. Mas o principal de Vargas foi a criação, em 1953, já do seu último governo, da Petrobras, que havia uma grande luta dos trustos internacionais de não deixar que o Brasil explorasse o seu petróleo. Mas Getúlio mandou a mensagem da Petrobras, ela foi aprovada, em 3 de outubro de 1953, ela começou a funcionar. E ela transformou o Brasil em autossuficiente em petróleo, como é hoje, e mais, com as reservas gigantescas do pré-sal descobertas pela Petrobras, o Brasil vai se transformar em um dos maiores exportadores e produtores e exportadores de petróleo do mundo. E outra obra fantástica do Getúlio Vargas, do meu modo de ver, foi a fundação do BNDE. Depois foi acrescentado um S do social, que é o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico. Esse banco foi criado para financiar as indústrias nascentes do país. Porque antes o Getúlio Vargas criou, isso é importante, a Revolução de 30, a CREAI, que eu fui diretor. Carteira de Crédito Agrícola e Industrial do Banco do Brasil, em 1937. Então, essa CREAI financiava, prazos longos e juros baixos, a agricultura, a pecuária e também a formação de indústrias, porque o Brasil tinha poucas indústrias, precisava financiar para a implantação, o capital privado para a implantação das indústrias. E depois da CREAI, a outra grande iniciativa do Getúlio Vargas foi criar o BNDES. Então, vejam como o Getúlio Vargas está presente hoje, aqui no país, do Brasil, que hoje é a 8ª nação do mundo econômico. Já chegamos a 7º lugar, doutor. Já chegamos a 7º, está me dizendo o professor Bernardi. Já somos a 7ª e há uma previsão de que chegaremos, daqui a pouco tempo, à 5ª. Exatamente. 5ª nação, 5º maior PIB, Produto Interno Bruto, do mundo. Então, é importante assinalar que hoje o Brasil vive em função o quê? Das realizações da Petrobras, dos financiamentos do BNDES e outros. O Banco do Nordeste foi criado por Getúlio Vargas também, o Banco da Amazônia. Enfim, o Getúlio Vargas fez as coisas mais essenciais para a economia e para a sociedade brasileira. O BNDES só teve uma desfiguração, foi do governo Fernando Henrique Cardoso, que transformaram o BNDES no banco da privatização. Então, ele privatizava empresas estrangeiras, como a AES de São Paulo, para comprar a empresa paulista de energia elétrica. Mas, com o retorno do Lula, com a sanção do Lula, ele voltou a exercer o seu papel. Mas hoje, doutor Léo, o BNDES é um dos maiores bancos de fomentos do mundo. Ainda continua. Eu vi outro dia uma palestra do senhor, ele tem, digamos assim, mais recursos do que o próprio Banco Mundial, é isso mesmo? Ele detém mais recursos do que o Banco Mundial e financia mais do que o Banco Mundial. Hoje, o BNDES é o maior banco de apoio à indústria e obras de infraestrutura do mundo. E financia não só o Brasil, como empresas brasileiras que estão realizando obras em Venezuela,
na Bolívia, na Colômbia, ele financia empresas brasileiras em toda a América Latina e até em Angola. Então o BNDES hoje é um instrumento fantástico para o soerguimento econômico do país. E o Brasil só suplantou essa crise de 2008, essa crise que surgiu lá no sistema financeiro norte-americano, porque ele tinha aqui dentro instrumentos fantásticos de financiamento, como o Banco do Brasil, a Caixa Econômica Federal e o BNDES. Porque os bancos privados se retraíram quando houve a crise americana. Isto é, não queriam financiar. Então, o Banco Central brasileiro acabou com o compulsório, reduziu o compulsório para dar recursos para os bancos financiar. E mais que isso, ainda que eles ficaram retraídos, continuaram retraídos, abriu financiamentos grandes, maiores, pelos nossos bancos oficiais. Coisa que os Estados Unidos não têm. Por isso, lá nos Estados Unidos está demorando mais para a crise econômica ser suplantada. Os Estados Unidos está com desemprego de 9,5% e está com uma dívida interna de 1 trilhão e 400 bilhões de dólares. A situação ainda é grave dos Estados Unidos em termos de desemprego e em termos de déficit interno. E também eles têm déficit de balança comercial, Estados Unidos, ou seja, eles importam mais do que exportam. Então, as obras que o Getúlio Vargas edificou no Brasil são realmente de profundidade, obras duradouras, que até hoje permanecem. Dr. Léo de Almeida Neves, o nosso país sempre foi conhecido, principalmente nas últimas décadas, como um país da desigualdade. Os últimos índices, aquele indicador Gini, apontam que nós estamos cerca de 0,5%, já chegamos quase a 0,7% de desigualdade. Quanto mais próximo do 1, mais desigualdade. A presidenta Dilma, ela está empenhada em reduzir a índices muito insignificantes a miséria absoluta. Hoje nós temos 18 milhões de pessoas na miséria absoluta ainda no nosso país. Eu gostaria que o senhor abordasse a importância do salário mínimo, também criado na era Vargas, e o poder de compra que ele tinha naquela época era muito superior ao de hoje, me parece. Não, sem dúvida. Quando o Getúlio vai introduzir o salário mínimo, se não me equivoco, quando? Em 1942 ou 43, esse salário mínimo dele era bem maior do que é o atual, fazendo a compensação inflacionária. Embora hoje já esteja em um nível razoável o salário mínimo e vai ter um acréscimo significativo pelas regras que foram aprovadas, que será isso em janeiro do ano que vem. Então, agora aqui no Brasil, desigualdade. O governo Lula teve um papel importante nisso aí. A redução da desigualdade social e da miséria em áreas que ainda eram atingidas. Quer dizer, muitos milhões de brasileiros foram incorporados à classe média no governo Lula. A tal de Bolsa Família foi fantástica. A obrigatoriedade de quem recebesse poder ter que colocar seus filhos na escola, porque uma das grandes deficiências do Brasil é o problema escolar. O Brizola criou no Rio de Janeiro os CIEPs, 500 escolas de tempo integral, que foram muito úteis, e se tivesse continuado esse programa, muitos problemas que advieram no Brasil não teriam ocorrido. Porque a escola de tempo integral deixa o aluno na escola, lá ele faz deveres, ele faz ginástica, ele se alimenta e tira a criança, principalmente o pessoal mais pobre, da rua. Então, e aqui no Brasil nós temos experiências boas de CIEP. O nosso prefeito de Londrina, por exemplo, aqui do Paraná, ele está com 7 mil crianças já em escola de tempo integral. E um programa dele vai para 12 mil. E muitas outras cidades do Brasil têm feito isso, esses programas de escola integral, que é importante. Mas o Bolsa Família, no governo Lula, foi uma obra fantástica. Além de outros programas, como aquele de levar luz, energia elétrica, para todo o interior brasileiro, onde não tinha luz, ele levou a luz. Eu, quando fui diretor da CREAI, introduzi na SIC CREAI as normas para o financiamento destinados à implantação de energia elétrica em propriedades agrícolas, com prazo de 8 anos e juros baixos.
Mas o Lula fez mais, ele levou de graça essa energia praticamente para todo o interior brasileiro. E o programa Minha Casa Minha Vida também, que foi já da ministra Dilma, também foi fantástico, porque com juro barato, ele tem implantado aí milhões de casas para trabalhador, pessoal de baixa renda, de 1 a 3 salários mínimos, coisa que não acontecia no Brasil. E agora a Dilma anunciou, né, ontem, esses dias, um programa para a erradicação da miséria no Brasil, porque foram identificados ainda, se não me equivoco, 15 milhões, né, de pessoas que estão com uma renda inferior a 70 salários, 70 reais por mês, que são considerados bolsões de miséria. E a presidenta Dilma, ela tem um compromisso, que já anunciou publicamente, de erradicar essa miséria. Então, o Brasil está partindo realmente para uma era de maior igualdade social, de ascensão do nível de vida das classes mais pobres, mais humildes, mais desafortunadas. E o salário mínimo, como você mencionou, tem uma força muito grande nisso. É bom lembrar que o João Goulart, no governo Vargas, quis aumentar para 100% o salário mínimo. Daí depuseram ele do Ministério, o Manifesto dos Coronéis, ele teve que sair, mas o Getúlio Vargas decretou o salário mínimo 100% mais alto naquela época. Porque o salário mínimo tinha sido defasado, reduzido, no governo do Marechal Eurico Gaspar Dutra. Então, o salário mínimo é importante porque ele provoca também a elevação dos demais salários. E a classe média também se beneficia. Porque o importante que o governo Dilma e o Lula também fez é proteger também a classe média, que também merece proteção. Não é só elevar o assalariado, também é importante o assalariado, mas também tem que permitir, propiciar melhores condições à classe média. Nesse seu livro, Dr. Léo de Almeida Neves, Privatizações de FHC, a Era Vargas continua, o senhor faz uma abordagem a respeito do período do governo FHC. Aliás, ele esteve no Senado Federal, num dos seus discursos, e disse que a Era Vargas tinha acabado. Eu gostaria que o senhor abordasse o governo FHC e se a Era Vargas continua, o senhor já disse isso anteriormente, mas por que será que o FHC quis acabar com a Era Vargas, ou tentou pelo menos ele acabar? proclamou no discurso de despedida do Senado, ele era senador, daí o discurso de despedida para assumir a presidência, no discurso dele, ele proclamou o fim da Era Vargas. Ele queria o fim das empresas estatais. E ele assumiu a presidência da República muito sob a inspiração do chamado Consenso de Washington, que foi uma reunião lá nos Estados Unidos, de economistas, etc., que aprovou um programa de privatização, de políticas neoliberais, e o Fernando Henrique Cardoso quis fazer isso totalmente aqui no Brasil. O Fernando Henrique Cardoso, no meu livro, proclamo, no primeiro parágrafo do livro, é o seguinte: ele vai ficar na história como o homem do Plano Real, que elaborou o Plano Real, embora o mérito seja do Itamar Franco, que era o presidente que assumiu. Mas ele que elaborou. Então, o Plano Real foi uma coisa muito boa para o Brasil, porque deu um baque na inflação, e isso é ótimo, inclusive, para os assalariados em geral. Mas ele assumiu a presidência da República querendo privatizar tudo. O presidente do Banco do Brasil, nomeado pelo Fernando Henrique Cardoso, ele assumiu e no discurso já de posse ele já proclamou que o Banco do Brasil deveria ser privatizado. Isso era uma exigência do Banco Mundial, que para financiar o país naquela época queria que fosse privatizado o Banco do Brasil, como seria privatizado a Caixa Econômica Federal e o próprio BNDES. Na área da Petrobras, por exemplo, o Fernando Henrique Cardoso, ele acabou com o monopólio da Petrobras. Ele mandou para o Congresso uma medida e a Petrobras ficou sem isso. Ele privatizou parte, por exemplo, da refinaria Alberto Pasqualini, no Rio Grande do Sul. E ele também fez palestras, etc., tentando minimizar o papel da Petrobras. Eles chegaram a contratar uma empresa, isso é gravíssimo, para mudar o nome da Petrobras. Eles queriam mudar o nome da Petrobras para Petrobax. Com X com X. No lugar do S. Eles que soava melhor lá no estrangeiro. E olha, Petrobras, com esse nome Brás, que é Brasil,
Hoje é conhecido no Brasil inteiro, todo mundo respeita. Ele queria pôr Brax. Então, vejam que aí estava uma medida anti-Petrobras. E ele nomeou um conselho de administração para a Petrobras, que era constituído de privatistas. E os próprios presidentes da Petrobras que ele nomeou eram homens que defendiam privatização. E houve, por exemplo, na parte de terra, vamos abordar isso que é um assunto interessante. O presidente Médici, em 1971, ele sancionou uma lei estabelecendo regras para o capital estrangeiro em terras no Brasil, adquirir terras no Brasil. Então, ele não podia ter mais do que 25% de um município, o estrangeiro. E toda a compra de terra por empresa estrangeira ou pessoa física estrangeira tinha que ser comunicado para o INCRA para fazer um cadastro. Bom, o FHC fez o quê? Aprovou, pediu um parecer da Advocacia Geral da União, dizendo que a Constituição brasileira de 1988 não tinha recepcionado a lei do Médici, a lei de terra do Médici. E com isso ficou liberou geral a compra de terras no Brasil por empresas estrangeiras. Que daí, em 2010, agora recente, o Lula aprovou um outro parecer da Advocacia Geral da União, parecer que eu tenho comigo, de 47 páginas, onde esse parecer diz que a Constituição de 88, na verdade, tinha agasalhado a lei do Médici. Ou seja, a lei do Médici estava em vigor. Então, voltou a prevalecer a tese do estrangeiro não poder comprar terra no Brasil de qualquer jeito. Porque senão, por exemplo, a China. A China tem 1,3 bilhão de habitantes. Hoje é a segunda maior nação do mundo. O chinês, e veja que o ano passado a China foi o país que mais investiu capitais no Brasil. Então é um risco tremendo da China resolver comprar áreas enormes no Brasil para trazer os chineses para cá. E as empresas americanas também comprar terras aqui no Brasil, a mancheias, para defender seus próprios interesses. Vejam que na indústria do açúcar e do álcool, hoje, mais de 50% dessa indústria, que representa a plantação de cana, está nas mãos estrangeiras, empresas estrangeiras. E por isso, será que o álcool está tão caro? E por isso que está dando esse problema do álcool. Que o álcool subiu por quê? Porque a empresa estrangeira prefere produzir açúcar, que tem melhor preço internacional, do que produzir álcool. Agora, a presidenta Dilma passou a fixação de preços do álcool para a Agência Nacional do Petróleo. O álcool não vai ser considerado mais um produto agrícola, sim um produto energético, que realmente né? Que é o carro Flex, tem álcool, tem gasolina. Então, a Agência Nacional do Petróleo que vai organizar essa questão do álcool. Porque tem que fazer estoque regulador, tem que evitar que o álcool tenha esses preços absurdos, porque como o álcool tem que ser misturado à gasolina, o etanol, 25%, o que acontece? Com essa alta do álcool, aumenta o preço da gasolina. Que, na verdade, a Petrobras não aumentou o preço da gasolina. Mas o preço da gasolina ficou mais caro no posto por causa do álcool. Isso já é influência do capital estrangeiro nessa região, que a FHC abriu. Então, nós entrevistamos em Gestão Pública em Debate o professor Léo de Almeida Neves, ex-deputado federal, e conversamos hoje sobre o Brasil da era Vargas aos dias de hoje. Doutor Léo, eu quero agradecer muito a sua presença em Gestão Pública em Debate e eu não tenho dúvidas de que o senhor contribuiu muito na formação dos nossos alunos. Muito obrigado. Muito obrigado, professor Jorge Bernardi. Foi uma honra e um privilégio ter estado aqui.